Está tudo bem? Glória a Deus. Amados, vamos iniciar mais um culto ao Senhor, nosso Deus. Tudo bem? Deus nos concedeu de estarmos aqui. Se a gente sair fora e perguntar qualquer um, né? Está frio aí fora? Qualquer um vai falar que sim, né? Está muito frio. Mas se nós estamos sentindo frio porque a gente ainda está vivo, não é isso? Você está sentindo frio por quê? Porque está vivo. E se nós estamos vivos, nós temos mais que a obrigação de rendermos graças a quem? A Deus. Estamos aqui para render da honra, glória, louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Amado, abra comigo a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Isso, senta aí, Luiz. Ó, cuide dele, grande. Marcos capítulo 10, do 46 ao 52. Marcos capítulo 10, do 46 ao 52. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 a 52. Ontem estava em casa. É interessante, ali naquelas aulas ontem acabou a energia à noite. E o que a gente faz sem energia? Nada. Né? De dia você faz alguma coisa, de noite, nada. Aí eu fui deitar. Só que quando eu fui deitar, passou um pouquinho de tempo, tudo bem? A energia chegou. E aí o que eu fui fazer? Fui para a televisão. Liguei a televisão, pastor, o que aconteceu? A energia caiu de novo. Ô Jesus, acho que não é para me assistir não, né? Ou não é para assistir o que eu quero assistir. Aí voltou, colocou a administração ali. E Deus falou comigo sobre essa passagem, sobre esse homem que necessitava de água e Jesus chegou naquele momento. E eu queria compartilhar com os irmãos para a gente iniciar esse culto. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Quem achou, diga achei. Achei. Amém. Então eu não estou sozinho. Os irmãos acompanham, diz assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando descer sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Aleluia. Amada, até se a pessoa vier a primeira vez à igreja hoje, era para essa passagem, né? Do cego. O que me chama a atenção, amado, eu queria que você parasse para imaginar a cena. Nós vamos encontrar Jesus, nós vamos encontrar uma multidão e nós vamos encontrar esse homem necessitado naquele momento. O pastor diz que Jesus ele chega até aquele lugar e esse homem se questiona qual era o alvoroço, o que estava acontecendo. E a palavra do Senhor diz que eles falam assim: Jesus de Nazaré ele está passando. Automaticamente ele, sabendo quem era Jesus e o que Jesus podia fazer, o que ele começa a fazer? A clamar. E o que me chamou a atenção é que quando ele começa a clamar, alguns falam para ele assim, nos dias de hoje, né, pastor? Cala a boca, né? Não atrapalhe Jesus. O que me chamou a atenção foi que esse homem não perdeu tempo discutindo com aqueles homens. Mas a palavra diz que ele clama ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se a gente parasse para analisar essa história,
Eu quero entender que realmente ele gritava, porque tinha muita gente com Jesus. Mas como eu disse, o que me chamou a atenção foi que ele não perdeu tempo com quem mandava ele se calar. O que eu aprendo é que às vezes nós estamos igualzinho esse homem, passando dificuldade e necessidade, situação difícil. Aquele que pode mudar a nossa vida chega diante da gente, e ao invés de a gente clamar a Ele, pedir para Ele que Ele possa fazer algo na minha vida, o que eu faço? Eu perco tempo com pessoas que estão falando para mim: se cale, pare de falar, pare de clamar. Sabe que a gente pode entender que às vezes a gente é igualzinho esse homem? Ao invés de a gente investir tempo em Jesus, a gente perde tempo com pessoas. A gente tem tanto tempo para investir com o Senhor, com aquele que realmente pode fazer algo por mim, por você, por nós que estamos aqui hoje. Mas a gente perde tempo em fazer aquilo que não é para fazer. Se Bartimeu, se ele perdesse tempo com aqueles homens ao ponto de parar de clamar por Jesus, até interessante, eu vi isso ontem, eu achei engraçado. Ele ia morrer cego. Sabe o que às vezes a gente morre na fé? Que em vez de a gente clamar a Jesus, falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu falo: Jesus, estão mandando eu me calar. Jesus, estão se levantando contra mim. Jesus, estão armando algo contra mim. E a minha e a tua necessidade, a minha e a tua missão é o quê? Clamar ao Senhor, falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quando eu clamo a Deus pedindo para que Ele tenha misericórdia de mim, Jesus ele vê o que eles estão fazendo para mim, e automaticamente Jesus ele age na vida daquela pessoa. O interessante é que às vezes nós queremos agir, nós queremos fazer. E Jesus está falando assim: deixa que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei quando eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que fazer. Amado, Bartimeu não perdeu tempo. E por isso nós encontramos, a palavra do Senhor diz assim que logo em seguida que ele viu, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Amado, aquele que clama ao Senhor tem vitória. Aquele que clama ao Senhor tem resposta. Aquele que clama ao Senhor tem mudança. E quando nós adquirimos isso, nós seguimos ao Senhor pelo caminho. Amém? E queria que você entendesse isso. Tem vezes na nossa vida que a gente fala assim: o que está acontecendo comigo? Parece que eu clamo e não acontece nada. Mas no início desse culto eu digo para você isso: continue clamando, continue gritando, continue orando ao Senhor. Vai acontecer. É fato que tem dia, né, que a gente levanta e a gente fala assim: vai ser hoje. E no finalzinho do dia a gente fala: não foi hoje. Não é para ser Ricardo, não foi hoje. Mas o Senhor ele conhece a minha, a tua vida, Ele conhece a minha, a tua necessidade. Amado, quando Ele pede para que os discípulos levassem Bartimeu até Ele, Jesus fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que aquele homem necessitava. Mas Jesus sabe que eu e você, o que a gente precisa, Ele sabe. Só sabe o que Ele pergunta? Porque às vezes no meio do caminho a gente se perde. É tão fácil falar com o Senhor, é tão fácil ouvir a voz dEle, é tão fácil chegar até Ele. Mas a oportunidade que a gente tem de chegar até o Senhor e falar o que realmente a gente precisa. A gente não fala o que a gente precisa, a gente fala o que a gente quer. E às vezes, amado, Deus não entende o que a gente quer, mas Deus entende o que a gente necessita. Amém? Então entenda uma coisa: eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu sei qual é a minha. E eu posso dizer com fé que o Senhor ele ouviu o meu clamor. Aleluia. O Senhor ele respondeu aquilo que eu tenho pedido. Daqui uns dias eu creio que eu vou contar um testemunho aqui. O pastor já dá mais ou menos a par da situação. Amado, eu entendi, demorou muito, mas eu entendi que quando a gente tira a nossa mão, Deus ele coloca dentro. Aleluia. E é assim que a gente tem que fazer. Essa história fala muito comigo porque Bartimeu ele não olhou para a situação, ele olhou para Jesus. E a gente tem que fazer isso na nossa vida. Dependendo se você caminha por seu 1 ano, 10 anos, eu não sei. Mas pare de olhar para a situação e olhe para Jesus. Ah, mas o meu vizinho, ele não se alegra quando eu clamo. Amado, quando o Bartimeu começou a clamar, o povo falou para ele assim: ó, fique quieto. Amado, quando a gente clama, realmente incomoda muita gente. E sabe o que eu entendo com isso? Quando eu clamo e incomoda, eu não estou nem aí. Eu vou continuar clamando. Aleluia. Se eu sair de perto da Mara e eu clamo a Mara e não gosta, ela vai ter que ouvir ainda mais. Glória a Deus, é assim que tem que ser, amado. Eu ouvi uma vez, foi interessante, eu não sei se foi aqui, mas quando o irmão que está ao teu lado ele dorme, é mais feio para você do que o seu irmão que dorme. Porque se ele dorme, você está mais gelado que ele.
Amado, se a pessoa sentar do meu lado e dormir, eu estou com problema. Se eu não estou dando nem glória a Deus para acordar o irmão que está do meu lado, quanto mais chamar a atenção de Deus. Amado, na rua a gente grita. Quando a gente torcia para o time, a gente gritava gol. Eu venho do tempo, amado, que a gente era pequenininho. E quando tinha esses clássicos, a gente brigava na rua, sabe? A gente provocava um ao outro. E hoje a gente serve o Senhor, como o pastor disse aqui um tempo. Amado, eu venho de uma situação que tem pessoas que olham para você e falam para o Senhor. Aí você fala, Pai do Senhor Jesus Cristo, a pessoa faz assim para você. Pai do Senhor, você tem vergonha. Mas vergonha eu digo porque o que ela vive não condiz com o que a fé que ela vive. Tem pessoas que vai trazer a Bíblia, se não tiver bolsa, não traz Bíblia. Ah, mas é muito pesado. É pesado sim. Mas fui eu que comprei, fui eu que paguei. E eu não comprei para deixar em casa. Eu comprei para trazer. Amado, se a gente entendesse o peso real que isso aqui tem, a gente vai ligar para todo lugar. Aleluia. Só que às vezes eu acho que quando eu deixar a Bíblia dentro do meu carro não vai quebrar. Se eu deixar a Bíblia dentro do meu carro, não vai acontecer nenhum acidente comigo. Se eu deixar a Bíblia aberta dentro da minha casa não vai ser roubada. É mentira. Eu tenho que ter a palavra guardada aqui, amados. E onde eu andar, eu tenho que proclamar isso aqui. Amado, aquele que está aqui dentro vale muito para mim e para você. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pedir para que, assim como Jesus ele fez com aquele cego, que não olhou para a situação, mas olhou para Jesus, continua clamando. E entenda nessa noite: se você continuar olhando para a situação, a sua vida vai acabar em nada. Mas se você olhar para Jesus assim como aquele homem olhou, a tua vida vai ser mudada nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, esse aqui é o teu povo, Senhor. Pai, são poucos sim, e o Senhor sabe disso. Na realidade, o Senhor até sabia que ia estar aqui nessa noite, Pai. Senhor, assim como o Senhor fez naquele dia, Senhor, com aquele homem, Pai, peço que o Senhor faça nessa noite, Senhor. Porque nós não vamos olhar para a direita, para a esquerda, para trás, não, Pai. Mas nós vamos olhar para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé, Senhor. Deus, que nessa noite nós possamos ter a nossa vida mudada, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade para falar o nosso coração, Deus. Que nós venhamos incomodar sim com o clamor, Pai, porque o clamor é o que vai mudar a minha vida, é o que vai mudar a vida de cada um que está aqui nesta noite. Por isso nós te pedimos, Senhor. Receba, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Deus. Abençoa, Pai, que eles estão nos seus lares, Senhor. Que eles estão participando desse culto, Deus. Assim como nós estamos aqui, Senhor, que eles possam sentir na Tua casa a mesma presença que nós sentimos aqui, Deus. E ao clamar lá, Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor, a casa, o lar, Senhor, o carro, onde eles estiverem, Deus. Que o Senhor possa ter liberdade para agir na vida de cada um que te peço essa noite. Fique conosco, Senhor. E assim, ó Pai, te peço, nos abençoa em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. E a igreja aplaude e glorifique o nome do Senhor. Amém. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou
sumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia. Glória a Deus. Mas então falou mesmo, eu vim porque um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Amém? E realmente nós podíamos estar em qualquer outro lugar nesse momento, mas nós escolhemos vir aqui porque fomos atraídos pelo Espírito Santo para nessa noite estarmos reunidos na congregação dos poderosos, diz o Salmo. Amém? E nós viemos aqui em nome de Jesus para nos fortalecer na presença de Deus. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E a presença de Deus nos acrescenta paz e não a confusão para aquele que busca o Senhor. Ouve comigo assim, ó. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra quem me preocupa com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria
Porque já estou desanimada. Não, é aqui que você tem que vir. Tá doendo, vem, que aqui Jesus cura. Aqui tem palavra para Deus curar. Amém? Verdade, eu creio nisso. Aqui, se você crê, Jesus fala, a tua fé depende da sua fé. Se você crê, e ele falou para Jairo, fica com medo não. Crê somente. Só precisa crer. Essa palavra é verdade. Às vezes, circunstância, tudo, não, então vem. Ouve a palavra profética no frio desse, porque em nome de Jesus. Nós cantamos aqui, né? Que a presença do Senhor é a nossa força. Aleluia. O primeiro louvor aí que a gente entoou aí, porque um dia vale mais que 1000. Esse momento não vai acontecer de novo. É verdade. Essa abertura de culto não vai acontecer de novo. E aquilo que Deus vai dispensar nessa noite, é só para quem veio. Aí quem não veio, quem está lá, né? No Facebook agora assistindo. Então, irmão, é oportunidade. Deus arranjou oportunidade. Não é? A minha oportunidade pode ser hoje. Pode ser hoje o dia da tua bênção. Oh, glória a Deus. Então, em nome de Jesus, não perde oportunidade. Porque o Senhor é o Deus que nos traz paz. Ele quer trazer a minha vida, a tua vida, o teu coração no descanso do Senhor. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Descanse no Senhor nessa noite. Em teus braços é o meu Se entrega ao descanso. Senhor nessa noite. Em teus braços é o meu descanso.
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Feche seus olhos. Descansa no Senhor. Eu dizia para a Emília que quando a gente começou, fica com seus olhos fechados, o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. Quando qualquer coisa que você estiver fazendo, principalmente aquilo que é para o Senhor, ele começa a ser peso, é porque algo está errado. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ontem eu ministrava lá em Mogi e eu falei um pouco daquela palavra que eu ministrei no domingo aqui. Muitas vezes nós estamos querendo fazer a nossa vontade, mesmo que seja algo bom, algo que aparentemente parece legal. Se você não está fazendo a vontade de Deus, não adianta. Isso se torna peso. Como a importância de você ouvir aquilo que Deus quer de você, exatamente aquilo que Deus quer de você. Porque ontem foi até dito, pastor Eliette ministrando, e ela dizia que se lembrava de Marta e Maria. Às vezes nós estamos correndo demais, achando que isso vai resolver os problemas, e na verdade o que Deus está querendo é que a gente descanse aos seus pés, melhor dizendo. Ele quer estar dizendo assim: vem cá, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da tua vida, eu quero cuidar dos teus sonhos, dos teus projetos, e a gente está correndo, seja como que for, e Deus está dizendo: eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da tua vida. Essa noite é profética, é dia de a gente descansar no Senhor. Quando essas coisas elas começam a ser peso para a gente, alguma coisa está errado. Que hoje você possa descansar em Deus, entregar a tua vida. Esse lugar aqui é lugar de renovo, é lugar de Deus renovar a tua vida. É na casa do Senhor que nós descansamos. É na casa do Senhor que nós descansamos de verdade. Não é quando nós deitamos na nossa cama, não é quando nós colocamos os nossos pés no sofá, não é quando nós tomamos aquele banho relaxante. Não, nessa hora não é nessa hora que você descansa. Você descansa quando você está na presença de Deus. E eu não estou falando que a presença de Deus está apenas resumida a este culto, porque se fosse só isso nós estávamos mortos. Mas isso daqui é o princípio do descanso. Quando nós entendemos o descansar no Senhor, nosso desejo é de estar aqui e entregar o nosso culto a Deus, porque nós não estamos aqui para receber nada, nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para entregar o nosso culto a Deus. E que, meu querido, esse descanso comece com isso, com essa entrega de culto a Deus. Meu Jesus, nos perdoa se até o dia de hoje nós temos corrido demais, tentado fazer coisas demais,
seja na tua igreja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja onde for, Deus. Nós queremos apenas fazer aquilo que o Senhor tem para os nossos filhos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Renova as nossas vidas hoje, nessa noite. Essa noite é profética. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar por um instante. Como é bom a presença do Senhor, é verdade? Abra a tua Bíblia no Salmo de número 33. Salmo de número 33. Eu falo isso porque eu cheguei aqui e assim, até perguntou: cadê a pastora? Tá vendo? Eu falei: eu não sei. Eu saí de casa, era meio-dia, não cheguei em casa ainda. É assim a vida da gente. Para dizer que eu não passei, eu passei ali, tomei um golezinho de café e desci. E eu, no terminar o culto, eu preciso sair, que eu tenho coisa para resolver. E às vezes passa mesmo na nossa cabeça, eu falo assim, não. Às vezes eu peço perdão a Deus, todas as vezes que eu penso assim: Deus, se eu não fosse pastor, eu não estaria aqui hoje. E eu falo: Deus, me perdoa, porque eu não posso ter esse tipo de pensamento. Eu tenho que estar aqui porque eu quero estar aqui, porque aqui é lugar de renovo. Aqui é lugar onde a gente renova as nossas vidas. Aqui é onde eu chego cansado e saio renovado, forte, cheio da presença de Deus. Então, eu peço perdão a Deus. Toda vez que eu estou cansado, venho para a igreja e passa isso. Se eu não fosse pastor. Se eu não fosse pastor, não viesse na igreja, eu estava longe da presença de Deus. Graças a Deus que a gente está aqui hoje. Amém? Por que eu estou falando isso? Salmo de número 33, eu quero ler com vocês apenas o verso 16 e 17. E ele diz assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. O verso 17 diz: o cavalo é vã, esperança de vitória, apesar da sua grande força, incapaz de se salvar. Olha só o que ele está dizendo: que nós não podemos nada, independente do que nós temos, do que nós somos, do que nós buscamos. A nossa confiança precisa estar em Deus. Um rei não há rei que se salva com o poder do seu exército. Às vezes a gente pensa: não, Deus, mas é porque hoje o meu dia foi assim, assim, assim. O senhor entende, né? Deus falou assim: entende. Pode deixar que eu entendo. Quando a gente tem uma atitude dessa, muitas vezes o que a gente está querendo dizer é que: Deus, eu já cumpri meu papel. Deus falou: você não cumpriu, não. Está faltando. Porque a gente é assim. Muitas vezes a gente acha que a nossa força é o nosso correr, o nosso... Não é. É nos pés do Senhor que a nossa vitória vai vir. É na confiança em Deus que a gente ganha essa guerra. É quando a gente está entregando aquilo que a gente tem a Deus que a gente, na verdade, sai como vitorioso. E que a gente hoje, nessa noite, possa entender isso. Todos nós aqui tivemos as nossas responsabilidades. Todos nós cumprimos as nossas responsabilidades. E agora à noite nós escolhemos a melhor parte. Nós escolhemos a melhor parte como Maria fez. Não é verdade? Nós escolhemos a melhor, estar na presença de Deus, entregar o nosso culto a Deus. E como Deus Ele não fica devendo nada para ninguém, pode ter certeza que eu e você vamos sair daqui cheios da presença de Deus, cheios da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra eu quero te convidar a dizimar e ofertar nessa noite. Você não paga para vir aqui, você não paga para receber essa palavra, mas se você quiser dizimar e ofertar, o Zé está no envelope ali, ó. Levante sua mão, o Zé leva o envelope até você. Pastor, eu Pix da igreja ibanovasp@gmail.com. Você pode fazer o Pix direto, no envelope tem o QR Code. Mas, pastor, eu não quero envelope, eu não quero Pix, eu não quero... Zé, eu não quero Pix, eu quero apenas colocar minha oferta aqui no gasofilaço. Do jeito que for melhor. Que você aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Lembre-se disso. Não há rei que se salve, não é pela força do exército dele. Apesar do cavalo ser algo, naquela época, o cavalo era como se fosse um tanque de guerra. Ele está falando: não é o cavalo,
Não é esse tanque de guerra que faz o exército vencer. É a minha presença. Ontem eu ministrava e falava de novo lá de Davi, lembra? 1 Crônicas 20, 21, que eu ministrei. Falava o quê? Que Davi foi fazer o quê? Contar o exército. Deus falou, não é para contar. Porque a força não vem do exército, a força não vem do cavalo, a força não vem do rei, a força vem de Deus. É Deus que abre porta na tua vida. Essa noite é profética, amém? É Deus que abre porta na tua vida. É importante a gente fazer a nossa parte. Até a ministração era a respeito disso, né? Com a importância de a gente nos movimentar. Porque Deus só fez algo para as pessoas que não precisou fazer movimento nenhum, foi para aqueles que estavam mortos. Na verdade, quem estava morto, Jesus foi lá atrás. Não foi assim? A filha de Jairo, Jesus teve que ir lá. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus. E a gente não está morto. A Bíblia diz que Deus já nos ressuscitou. Ou nós ressuscitamos com Cristo. A Bíblia diz que Ele nos resgatou. Não é assim que Ele diz. Ele nos tirou daquele mundo de trevas que nós vivíamos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Hoje não, hoje a gente tem vida. Se você quiser dizimar e ofertar, fique à vontade, em nome de Jesus. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Você que faz o Pix, se quiser preencher lá para colocar aqui, viu? Fica à vontade, tá? Glória a Deus. Eu quero só avisar, amanhã a gente tem estudo bíblico, né? Até que vai pôr para nós um postzinho aí. A gente tem um estudo bíblico amanhã, a partir das 20 horas. Eu te convido para estar aqui. Nós vamos começamos a estudar os livros dos profetas menores, então eu te chamo para estar aqui. Amanhã a gente vai falar de Oséias, profeta Oséias. Sábado a gente não tem atividade na igreja. Domingo nós temos ceia do Senhor, amém? Domingo às 18 horas, ceia do Senhor. O pastor Ricardo vai estar ministrando a palavra, então venha receber, né? Ouvir a mensagem do homem de Deus. Então domingo às 18 horas, amém? Segunda-feira normalmente a gente tem oração, eu te convido. E o culto lá em Mogi, eu tinha colocado para começar dia 24, né? E aí eu até o Teco vai colocar, aí ó, tá vendo? Era dia 24, mas nós temos mais um domingo. Então o último domingo que é 31. Então eu falei, vamos mudar para o dia 31, porque a gente vai fixar o culto de ceia lá todo último domingo. Então no dia 31, às 10 horas da manhã, a gente vai começar o culto e eu peço para todo mundo orar, para que Deus envie pessoas. Graças a Deus nós temos umas... Se a gente pegar por pessoa, dá 3 famílias. Eu tinha orado por isso. E chegou algumas pessoas lá. Por exemplo, a irmã Beth está lá, a minha Ouvira está lá, a irmã Solange está lá. São 3 pessoas que uma foi levando a outra. Ontem a gente teve visita com a irmã Ana, com o esposo, chama Marco, ele estava lá. Então, Deus está mandando pessoas, né? E aí, então nós vamos estar lá no domingo. Então, ore, porque a partir de domingo, dia 31, nós vamos ter culto lá às 10 horas da manhã. Amém? Então, todo domingo às 10 da manhã nós temos culto lá em Mogi. Das 10 às 11h30, um cultinho de hora e meia, culto expresso, já começando com o culto de ceia. Amém? Vamos orar? Então, domingo agora tem ceia aqui, tá? 18 horas. Pai, nós queremos agradecer por todo o dízimo, oferta, por tudo que foi entregue aqui nesta noite. Muito obrigado, Deus, para a vida dos seus filhos que têm entendido. Eles estão aqui porque eles entenderam que é a tua força. Deus, aqui é o lugar de renovo, aqui é o lugar de a gente, de nós nos enchermos da tua presença, de sairmos daqui transformados pelo poder da tua palavra. E que seja assim nessa noite.
Retribua quantas vezes for necessário na vida dos teus filhos. Pai, isso não é troca, não é bolsa de investimento. Pai, isso aqui não é nenhum tipo de investimento, Pai, mas quando nós confiamos em Ti, Pai, o Senhor realmente abre portas, porque é o Senhor que abre. Por isso, nessa noite, Pai, visita a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? Eu acho que é só Cid, por favor. Cid vai ministrar a palavra hoje. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Deixa eu tirar aqui que eu não gosto, que aqui tem um equipamento eletrônico ali, né, Eduardo? Edu sabe que água e equipamento eletrônico não combinam, não é verdade? Aí fica a potência bem ali atrás. Aí eu falo, não põe nada, aí eu vou colocar logo ali. Não é assim? Tem que dar exemplo, né? O pastor tem que dar exemplo. Estenda as suas mãos para cá. Pai, eu quero agradecer mais uma vez pela vida da Cid, que se dispôs a estar aqui ministrando a palavra. E que nessa noite, Pai, o Senhor use a vida da tua filha. Pai, é isso que nós pedimos, que ela possa, através do poder do teu Santo Espírito, ministrar os nossos corações com essa palavra. Abençoa a vida dela, abençoa, Pai, a vida do Ademir, abençoa a vida do Paulo e da Clara, abençoa esta casa por completo, Pai. É isso que nós pedimos nessa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus. Bem, você pode aplaudir o Senhor? Graça e paz, amém? Olha, irmãos, o meu esposo, ele me deixou no estreito, sabe? Que eu não combinei, eu não falei para ele onde eu tinha meditado. E aí ele veio aqui à frente e leu a passagem em outro evangelho onde eu ia ministrar. Eu acho que é de costume dele, né, pastor Luciano, de ele fazer isso, né? Mas a gente sabe que, como eu não falei nada para ele não viu eu meditando a palavra, fazendo anotação, fiz escondidinha. Então ele não sabia que eu ia ministrar nessa passagem. Então eu creio, pelo poder, né, que há no Senhor, que é testificando da palavra de Deus para confirmar que o Senhor quer falar. Sabe que me deixou mais nervosa, né? Que agora eu falei, Jesus, o Senhor vai trazer, vai ter que falar no meu lugar mesmo, porque senão, o que será de mim? Mas assim o Senhor vai trazer ao nosso coração aquilo que nós precisamos, amém? Amém. Então eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 ao 42. Glória a Deus. Então os irmãos aí vão ter que vamos remoer mais um pouquinho dessa palavra aí no nosso coração. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim. Vou ler na versão que o irmão colocou ali, para a gente poder acompanhar todo mundo junto. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disse-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado a ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Ele respondeu. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra. Então, irmãos, eu comecei a meditar nessa palavra já faz alguns dias, né? E essa passagem até um dia no culto lá em Mogi, uma oportunidade de falar lá, eu ministrei sobre essa palavra um pouquinho, mas essa palavra já ficou no meu coração. Tentei ir para outros lados da Bíblia, fui buscar outras coisas, mas o Senhor sempre me trazia para essa passagem.
onde nós podemos, olhar para esse cego e ver que nós, muitas vezes, se encontramos nessa situação. O homem cego, ele está enfermo, ele está com problema, ele está com dificuldade. Não é um estado agradável de se estar. E muitas vezes nós nos encontramos com a nossa vida dessa maneira, com estados desagradáveis, com situações difíceis, com problemas em nossas vidas, com problema de saúde, como era o caso desse homem, era um problema físico. Mas nós, nessa geração que nós estamos vivendo, estamos tendo muita geração, uma doença mental, uma doença da alma, uma fraqueza na nossa fé, por aumentar a iniquidade, a Bíblia diz que a nossa fé ia acabar diminuindo, se assim for possível, para nós. Então, a gente, como ser humano, a gente passa por muitas situações nessa terra. Ninguém, como sempre o pastor diz, se perguntar para todos aqui, alguém sempre tem um problema. A vida não está no nível reto. Um dia ela está em cima, um dia ela está mais embaixo. Um dia o problema é só um pequenininho, um dia o problema é maior, O bom é que quando o problema é maior, que você muitas vezes você vai começar a aprender a não colocar suas mãos, porque você não quer pôr. Mas que muitas vezes quando o problema é grande, que foge do teu controle, você entrega para Deus. Você não coloca as suas mãos. Porque quando o probleminha é pequenininho, como seus homens, principalmente os homens, está um fiozinho de força só estragado, ele vai lá mesmo conserta. Mas se for toda a fiação, ele vai falar, não, tem que chamar um eletricista, Não vou para não, Deus me livre. Vai que acontece uma coisa. Então isso que é o bom de uma situação difícil na nossa vida. Nós tiramos as nossas mãos e colocamos nas mãos do Senhor. E qual é a minha e qual é a sua situação que você vive essa noite? Você tem vivido esses dias? Ou você tem vivido já até mais de algum tempo? Tem problemas que se penduram pelas nossas vidas por alguns anos. Porque eu creio que tem pessoas aqui que têm lutado por famílias, pelos seus familiares, que têm lutado por um problema de saúde de alguém na família. Existem vários problemas que eu não conheço muitas vezes os seus, e vocês também não têm alcance dos meus. Mas existe um problema. Existem situações difíceis para a nossa vida. Só que esse cego, como muitas vezes nós fazemos diante do problema, ele se encontra à beira do caminho. Existe um problema a gente ficar na beira do caminho. A gente tem que estar no caminho. E qual é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então temos que tomar cuidado. Mas será que não existe um pouquinho de... Dá para eu descansar um pouquinho? Dá para eu parar um pouquinho? Existe um parar para o teu físico, mas não para a tua fé. Aleluia! A nossa fé, a nossa oração, a nossa comunhão, ela tem que ser constante. O nosso corpo, ele precisa de descanso. Mas eu estou falando no lado espiritual. Muitas vezes a gente para na beira do caminho. Agora, se for parar para refletir, mas aí você ainda não está saindo da presença do Senhor. Um parar que você se afasta, que você se assenta na beira do caminho para murmurar, para dizer:
Senhor, por que comigo? Por que isso acontece somente comigo, como que só acontecesse com você? Não, não acontece só com você. A diferença está de como você age com as suas situações. A diferença está em você. Porque muitas vezes a gente olha para o outro. Ainda vamos entrar nessa partezinha de olhar para o outro. Então, eu vejo que, como aquela passagem, fala que o Senhor jogou, né, a sementinha lá e caiu na beira do caminho. E se formos olhar naquela passagem, sabe o que aconteceu com aquela sementinha que foi jogada na beira do caminho? Ela foi perdida. Então a gente tem que tomar cuidado. Se a gente ficar na beira do caminho, muitas vezes nós vamos poder ser esmagados. Ou você vai ver muita gente passando e você ficando para trás. Muita gente avançando e você ficando para trás. Então, tome cuidado de você, muitas vezes, vai se parar. Irmãos, eu falo que antes de, nem sempre o pastor fala, antes da palavra descer aí, ela chegou aqui. Porque muitas vezes a gente se permite se tornar cego. Porque esse homem aqui nessa passagem fala que ele já tinha visto, ele conhecia o que era ver. Mas naquele momento ele se encontrava cego. Muitas vezes você já teve visão, você já teve comunhão com Deus, você já andou com Deus, mas você parou pelo caminho. E aí você ficou cego. Aí você se procrastinou. E acontece, como Elias ali um dia ele se procrastinou e entrou dentro da caverna. Muitas vezes acontece isso comigo e você, nós procrastinamos, nós paralisamos, porque ouvimos algumas coisas que nos desagradaram. Mas muitas vezes o que nós devemos fazer com aquilo que nós ouvimos? Você tem o poder de lidar com a situação. Você tem a escolha. O que você vai fazer com aquilo que você tem ouvido? Você tem escolha. Você não vai culpar. Eu vou parar por causa que fulano falou isso para mim. Eu vou parar porque as pessoas pensam isso de mim. Eu não vou fazer porque as pessoas... Irmãos, é você que está escolhendo. Não coloque as culpas nas pessoas. Sua escolha está sendo sua. Você tem o direito de escolher. Irmão, eu estou falando por experiência, por mim. A gente não pode culpar os outros. A escolha está sendo minha. Você escolhe o que fazer diante da situação. Nós escolhemos. E aí, aquele homem cego estava à beira do caminho, mas de repente ele ouviu o barulho de uma multidão. Que maravilha! Eu e você. Começando novamente a ouvir algo que vai mudar a vida as nossas vidas. Vai mudar algo dentro de nós. Você começando a ouvir um barulhinho. Você começando novamente a cantar o hino. Você novamente começando a orar. Você começando de novo a caminhar, indo para a igreja, assumindo compromisso. E aquele homem ouviu o barulho daquela multidão. E aí ele perguntou o que era aquela música, aquele barulho. Quem estava passando? Como a Emília falou que hoje, aproveitando a oportunidade. Ele aproveitou aquela oportunidade daquele barulho e quis saber quem estava passando. Responderam para ele, né? É Jesus o Nazareno. Anunciaram, na minha Bíblia fala no 36, versículo 37, fala assim: anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Eu imagino como eu e você, do
sentimos quando Jesus é anunciado na minha e na tua vida? Como você se sente quando a palavra vem na tua vida? Quando você escuta a palavra de Deus, o que você sente? Algo tem que ser sentido. Algo tem que tocar dentro de você. Algo tem que mexer dentro de você ao ouvir a palavra de Deus. Quando alguém anuncia Jesus para você, anuncia a palavra do Senhor para você, o que você tem sentido? Será que essas cadeiras não eram para estar cheias se os corações das pessoas não tivessem o coração se ardendo em ouvir de Jesus? Muitas vezes nós só estamos com o coração ardendo quando estamos nas situações difíceis. Como esse homem. Então, arda. Peça para que a palavra de Deus venha queimar o teu coração essa noite. Ou todas as vezes, ou não, todas as vezes que lhe forem anunciadas. Aleluia. Para que você venha na casa de Deus e não saia da mesma maneira que adentrou. É verdade, Jesus. Porque algo mude dentro de você, algo transforme dentro de você, algo te encha. Por que, irmãos, que você está falando isso? Ela tem poder de fazer isso, ela tem que fazer isso e muito mais. Aleluia. A palavra do Senhor é água, refrigério, Meu Jesus. é alimento, é pão. Então peça para o Senhor, Senhor, se é pão, eu quero ser alimentado, Senhor. Se mata a minha sede, eu quero que o Senhor mate a minha sede. Irmãos, essa passagem falando que esse versículo ficou no meu coração. O que nós sentimos quando Jesus é anunciado? O que você sente quando a palavra vem ao teu coração? Porque há uma diferença, irmãos, quando você espera algo da parte de Deus. Quando você espera algo da parte do Senhor. Quando você conhece o que diz a palavra do Senhor, é diferente. Porque nós precisamos esperar no Senhor. E ali, irmãos, quando nós vemos que ele entendeu o Jesus que era anunciado, porque ele era cego, já era cego naquele momento, mas ele via. Por algum momento ele não estava vendo, mas houve um despertar. Houve um despertar com o barulho da multidão. E muitas vezes hoje Deus está despertando para despertar você para algo novo de Deus. Aleluia. Eu creio nisso. Paulo, quando ouviu a voz de Deus, ele foi despertado quando ele encontrou Jesus, né? Que mudança que houve na vida dele quando ele encontrou Jesus, né? Quando ele ouviu a voz de Jesus. Verdade. Ele era Saulo, se tornou Paulo. Quando Jesus foi naquela festa no casamento, ele mudou água em vinho. Então, o que Jesus pode fazer na minha e na tua vida, né, irmãos? Quando a gente houver um despertar, nós vamos voltar a enxergar de novo. Aleluia. Nós vamos voltar a ter a fé de novo. Eu creio, Jesus. Nós vamos voltar a perseverar de novo. Nós vamos voltar a orar de novo. E muitos se procrastinam. Muitos, com os passar dos anos, diminuem os seus momentos de oração. Muitos, irmãos, eu falo muitos porque eu creio que aqui nós estamos num grupo de pessoas que tem um viver por muito tempo com Deus. Muitos não querem nem mais compromisso na obra de Deus porque estão olhando para o homem. E é isso que o inimigo tem tentado, irmãos.
Ele tem tentado dentro da casa de Deus. Tem tentado nos esfriar, nos paralisar, olhando para o homem, olhando para o defeito do homem. E eu e você vamos ter defeitos, não? Enquanto estivermos aqui, defeitos, não pecados, defeitos, e não tem mesmo defeitos. Sabe o que eu vejo, pastor? Porque eu gosto do amarelo, você gosta do azul, e está tudo bem o que a pastora fala. Já pensou tudo azul, o mundo inteiro azul? Tudo amarelo? Ou tudo preto? São gostos, Deus criou a gente único. Então respeita o outro que é diferente de você, você respeita, e assim nós vamos viver. Continuando aqui, irmãos. No 38 fala assim: então ele clamou de Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por coincidência, quando o pastor leu lá no Salmos 33, ele leu um versículo, eu dei continuidade lá no versículo que o pastor foi. Salmos 33 mesmo, né, pastor? O senhor leu? Eu sou ruim de memória, mas no versículo o pastor leu o 16 e o 17, né? Mas eu quero ler o 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. E o que o cego fez? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que nós estamos esperando a misericórdia do Senhor? Será que eu e você estamos pedindo a misericórdia do Senhor? Ou você está falando assim, faz justiça, Senhor? Você está pedindo, né? Meu esposo até ministrou. Você está olhando por irmão e pedindo justiça para ele estar falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Sou falho, pobre, pecador. Vocês lembram lá daquela passagem que o homem orava e falava, Senhor, né? Orava lá, todo se engrandecendo, e o outro lá falava, Senhor, eu sou pobre, sou pecador, sou... Qual a minha tua oração é? Será que você tem falado como esse homem aí, diante da sua situação? Será que você tem falado, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia da minha situação, Senhor? Olha para mim. Vê a minha dificuldade, Senhor. Contempla a minha dor. Me sustenta nessa situação. Não largue minha mão, Senhor. Se o Senhor quer que eu passe por esse vale, eu vou, mas eu vou contigo. O Senhor vai comigo, Senhor? Faz que nem Davi. O Senhor vai comigo? O Senhor não for, eu não vou. Então peça para o Senhor ter misericórdia da tua vida. Porque eu peço para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que nós... Aqui também tem uma passagem, né? Agora até fugiu da minha mente, mas... que a gente não pode... Uma historinha, né? Uma história que a gente até olha para o gramado verde do vizinho, né? A gente olha... Acho que o gramado do vizinho está mais verde. Tem uma passagem, um versículo que fala que a gente não pode estar olhando para a riqueza do ímpio, né? Para que a abundância que o ímpio está vivendo. Porque muitas vezes você fala, Senhor, eu te sirvo. Eu vou para a casa do Senhor, eu aceitei Jesus. E por que eu estou passando por isso? Olha lá, fulano não faz nada, não tem compromisso contigo. E lá, a vida dele está tudo bem, troca de carro todo ano. Você vê eles passeando e eu aqui. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Deus não está falando para você olhar para o gramado de você. A experiência é sua. O processo é seu.
A intimidade que Deus quer dar é para você. Cada um tem uma história para viver com Deus. Antes de sair de casa, acabei vendo um rapaz falando, e ele falava que Moisés, né? Ele pesquisou e ele falou que Moisés falou 100 vezes, né? Mais de 100 vezes ele falou com Deus. E outros já falaram menos, ele foi o que mais falou com Deus. Então, mas ele é maior? Não, porque a Bíblia fala que aquele que se é maior tem que ser o menor, né? Então eu percebo que a gente só precisa falar mais com Deus. A gente não precisa olhar para o que o outro está produzindo. A gente não precisa olhar para o que o outro está fazendo. A gente só precisa tirar a cegueira dos nossos olhos. A cegueira não está no outro. A cegueira está em mim. Qual é a cegueira que está em mim, na tua vida? É a cegueira física? É a cegueira espiritual? É a fraqueza? É o desânimo? É a tristeza? É os problemas? O que está cegando a sua fé? O que está te procrastinando na sua fé? O que tem feito você não reagir? Você vai clamar ao Senhor essa noite? Porque hoje o Senhor está denunciando. Está chegando na tua vida hoje. A palavra do Senhor está chegando aos teus ouvidos hoje. Aleluia! É o pastor que vai trazer a cura? Não, é a tua fé. Aleluia! Porque cada um tem uma sementinha de fé essa noite. E você pode pegar essa semente de fé e plantar nessa noite. Porque o Senhor pode chegar, está chegando para você e fazendo essa pergunta: o que queres que eu te faça? Irmãos, mas a gente tem que ser sincero com Deus. A gente tem que ser sincero com Deus. O que queres que eu te faça? Que muitas vezes nós rodeamos para falar com o Senhor. Deus sabe de tudo e nós rodeamos ao falar com o Senhor. Muitas vezes nós temos que falar: Senhor, eu sou pecador. Eu sou falho. Eu tenho olhado para o meu irmão. Eu tenho olhado para o que os inimigos estão fazendo. Eu tenho olhado para quem está lá fora. Eu tenho olhado, Senhor, eu tenho murmurado, eu tenho pecado, eu tenho... Seja sincero. E Senhor, agora eu não quero mais pecar nessa área. Eu quero mudar na minha vida. Não quero mais fazer isso. Eu quero ser curado. Muitas vezes a cura não é no físico, é na alma. Eu não quero mais, Senhor, ficar procrastinado. Eu quero ter coragem. Eu quero ter força. E a sua alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! E aí o Senhor vai te dizer: se você tomar essa palavra no teu coração, tomar posse da palavra, dessa palavra de fé, se permitir a palavra arder no teu coração, o Senhor vai responder para você: torne a ver, torne a fazer o que você fazia, torne a buscar o Senhor. Não pare, não desista, não desanime. Não olhe para o lado, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para cima, olhe para o alto, olhe para a palavra de Deus. Glória a Deus. O homem não é o seu rumo. A palavra de Deus que é o seu norte. A palavra que nos leva ao céu. É a palavra que leva à verdade.
Então o Senhor vai te responder que você torne a ver. E recupere a tua vista, porque a tua fé te salvou. Você tem fé para continuar novamente? Você tem fé para se colocar espiritualmente de pé? Você tem fé para voltar a orar? Você tem fé para voltar a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim? Você crê que o Senhor tem misericórdia ali da tua vida? Sabe por que você tem que saber que o Senhor tem misericórdia? Porque a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Você pode crer que a misericórdia do Senhor mais uma vez alcançou a tua vida hoje? É essa misericórdia que nós não somos consumidos? É por essa misericórdia que nós não somos destruídos? Não porque somos bons, mas porque o Senhor nos ama. Porque Ele tem uma aliança comigo e com você. Ele tem uma promessa. Ele não vai voltar na sua palavra. Jesus já morreu por mim e por você. Ele não vai pagar por isso não. Ele já deixou aqui escrito, declarado, que é aquele que vai ainda mais lançar lá fora. Você pode crer nisso, que o Senhor não desiste de você? Aleluia. É você que tem que estar atento. É você que tem que estar esperando a palavra de Deus chegar ao teu coração. É o seu coração que tem que estar ardendo. É os seus olhos que tem que estar abertos. É a tua fé que tem que estar em ação. As horas eu não vou prolongar, tá, pastor? Creio que o Senhor falou ao meu coração, no coração de vocês, como falou ao meu. Eu peço que vocês coloquem de pé. É que nem o meu esposo nós temos falado, né? Uma palavrinha durante um culto inteiro, é uma palavrinha que Deus vai lá e... É verdade. E corta o parafuso. E acerta tudo. E coloca tudo no prumo de novo. E dá força para nós prosseguir. Que você vai levantar da beira do caminho. Você vai ter uma atitude de se levantar. Vai ter a atitude de perguntar: onde está Jesus? Quem está passando aí? Onde o Senhor está? O Senhor pode me ouvir? Eu vou clamar. Eu vou orar. Se você tem orado 5 minutos, acrescente mais um segundinho. É verdade. Acrescente mais uns minutinhos. Eu vejo que Naamã, ele perseverou, né, irmãos? Ele até não queria, mas ele perseverou. Ele foi lá no Rio Jordão e se mergulhou. Uma vez não. 2 vezes não. 3 vezes somente não. 4 foi o que bastava? Não. 5 não. 6 aí 7 bastou. Quanto que basta para você? Quantos mergulhos você tem que dar para você levantar curado? Mergulhe uma vez. Não se canse. Mergulhe de novo. Não pare. Não desanime. Tenha bom ânimo. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu sou a tua força. Eu sou o teu refrigério. Eu sou o teu esconderijo. O Senhor é o teu Deus, é o meu Deus. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra onipotente descansará. Então vamos buscar intensamente ao Senhor. Aleluia. Sem se prostrar. Amém? Vou deixar o pastor fazer essa oração. Continue com seus olhos fechados. Eu acho interessante. Feche seus olhos literalmente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer tanto enxergar e às vezes a gente está enxergando. E Ademir, por que aquele homem buscou Jesus? Por quê? Porque ele não estava enxergando. E às vezes o nosso problema é que a gente está enxergando demais. E a gente está enxergando aquilo que não era nem para enxergar. E Jesus está falando com a gente hoje, nessa noite. A Bíblia diz que o justo vive por fé e não por vista.
E tudo que a gente está fazendo nessa terra é com os nossos olhos, ó, estapalados, desse tamanho, olhando para aquilo que não é para olhar. Lá, candará, mandará, espelha, candará. E tem gente olhando para aquilo que não é para olhar. E Deus hoje está falando comigo, com você. Desde o começo do culto, falando de um cego que buscou Jesus. E naquela multidão tinha um monte de gente que enxergava. E eles não viveram milagre. Deus está falando hoje comigo, com você, profético hoje nessa noite. Chegou a hora de você confiar em Deus. Olha o que o Salmo 33 está falando. Você vê que o Espírito Santo ele vai alinhando a palavra. Olha o que o Espírito Santo está falando no Salmo 33. Não tem exército, não tem rei que se salva. Porque às vezes o rei começa a olhar aquilo que está em volta dele e ele começa a achar que ele é alguma coisa. Ele não é. É Deus na minha vida, é Deus na sua vida, é Deus que vai, é Deus que vai fazer isso na tua vida. O que a gente precisa fazer às vezes é fechar os nossos olhos mesmo. Tem hora que a gente precisa fechar os nossos olhos, né? Tem hora que a gente tem que fazer oração. Ô Jesus, diminui um pouco minha visão, porque eu estou enxergando aquilo que não é para enxergar. Eu estou perdendo tempo que não é para perder. E o Espírito Santo hoje está falando da dependência dele. Dependa de Deus. É isso que Deus está falando comigo nessa noite profética, nessa noite profética. Comece a olhar um pouco mais para dentro de você. Comece a olhar um pouquinho mais para dentro de você. Fala, Jesus, o que precisa ser mudado aqui dentro? Qual que é a transformação que eu preciso viver? É exatamente isso que o Espírito Santo ministrava no meu coração quando eu estava ali e assim me falava. Quando ela falou, ficou tipo, seus olhos fechados, até para a gente ficar com o olho fechado é difícil, porque a nossa vontade é de abrir o olho e Deus está falando, não, fica com o olho fechado. Isso, porque quando você está com os olhos fechados, você não está olhando. O que você não precisa olhar, você está só ligado em Deus. Lá em Lucas, capítulo, na verdade, em Lucas 18, que vai falar da parábola do fariseu e do publicano. Aquele camarada subia e falava, foram os dois ao templo, um batia no peito, olhava, eu isso, aquilo. O outro não tinha coragem de levantar os olhos. É dessa forma que eu e você temos que viver. Ele falou que a Bíblia diz que ele não conseguia levantar os olhos ao céu e ficar com a cabeça baixa. Ele não estava enxergando nada, mas ele estava se entregando na presença de Deus, dizendo, oh Deus, me perdoa, misericórdia sobre a minha vida. Aquele cego só foi buscar Jesus porque ele estava cego. Que hoje, nessa noite, a gente sai daqui dependendo do Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. O que você precisa? Essa noite profética, o que você precisa? Qual que é a porta que precisa ser aberta? Eu não sei se é algo físico, se você precisa realmente de uma porta aberta, algo que você está buscando. Eu não sei se é emocional, se é na tua alma, né, nas emoções. Eu não sei se é no teu corpo físico, eu não sei se é na tua vida espiritual, mas hoje, com os teus olhos fechados, você está igual aquele homem, o filho de Timeu, Bartimeu, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque vai chegar a hora que o Espírito Santo, Deus, vai chegar para você e falar, e aí, o que você precisa? Chegou a hora de eu agir. Chegou a hora de eu agir na tua vida. Sabe por quê? Porque a dependência está total em mim. Você já não está olhando mais para ninguém. Problema não te para, fala não te para, muralha não te para, dificuldade não te para mais, porque a tua confiança está em Deus. Você está andando, você não está mais andando pelo que você está vendo, você está andando pelo que você está ouvindo, porque aquele cego que chegava mais ouvia. E é isso que Deus está falando, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé não vem por olhar, vem por ouvir. E hoje, como foi ministrado aqui, a palavra chegou nos seus ouvidos. E você vai saber que o seu milagre. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Aqui, Pai, com os olhos fechados e ligados em Ti, Pai, nós cremos.
Pai, que o milagre do Senhor está chegando nas nossas vidas, que o renovo, a transformação, a cura, Deus, essa porta que nós necessitamos, precisamos, em nome de Jesus, está, Pai, sendo agora, Pai, Pai, em nome de Jesus, aberta no mundo espiritual, porque antes de tomar forma aqui nessa terra, Pai, precisa ser lá no mundo espiritual acontecer, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, visita cada vida aqui, visita cada coração, cada pedido que está sendo feito nesta noite, Pai, eu declaro profeticamente, assim como aquele homem, Deus, assim como Bartimeu se levantou, abriu mão daquela capa, venceu todas as barreiras, e ele se aproximou do Senhor, e o Senhor disse: o que você quer que eu faça? E a tua palavra diz que o cego diz: eu quero ver, e a Bíblia diz que ele viu. Vai ser assim na minha vida e na vida deste povo, em nome de Jesus, Pai. Vai agora, Pai, ao encontro, Pai, das necessidades dos teus filhos, das portas que precisam ser abertas. Profeticamente nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um aqui, segundo essa palavra que foi ministrada, segundo essa palavra que foi ministrada, em nome de Jesus, Pai, abre as portas, cura, transforma, liberta, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em toda cilada do inimigo, tudo que o inimigo possa estar clamando contra a vida dessas pessoas que contra esta igreja, nós declaramos agora no altar do Senhor, e começa a queimar, Pai, em nome de Jesus, toda obra, toda falácia do inimigo, Pai, toda conversa, Pai, tudo que o inimigo possa estar, Pai, trabalhando, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui passando tempo, nós estamos aqui te servindo. Por isso nessa noite, Pai, vai desfazendo todo o mal, tudo que é contrário, Pai, às nossas vidas e à vida da tua igreja, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai agora, Pai, vai descortinando, nós colocamos e eu declaro, Pai, eu declaro nessa noite, eu coloco tudo isso no teu altar, Deus, e o Senhor está visitando cada, Pai, atitude, cada, Pai, armadilha do inimigo, em nome de Jesus. Eu estou colocando agora no teu altar, Jesus, e hoje o Senhor está desfazendo aquilo que é contrário às nossas vidas e à vida dessa igreja, em nome de Jesus. No mundo espiritual, Deus, vai agora, em nome de Jesus, Pai, envia seus anjos ministradores, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu declaro, Pai, em nome de Jesus eu declaro, Pai, Pai, toda obra desfeita agora, em nome de Jesus, Pai, a tua bênção, Pai, derramada sobre a vida de cada um aqui, sobre a vida da tua igreja, Pai. A tua palavra diz que os teus olhos, foi isso que foi ministrado aqui, os teus olhos são sobre aqueles que te buscam, sobre aqueles que realmente estão na tua presença, e a tua palavra diz, Pai, que o Senhor olha o coração, e o Senhor está vendo o coração de cada um aqui. Por isso nessa noite, Pai, eu sei que portas estão sendo abertas, armadilhas estão sendo desfeitas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu vejo, Pai, como ninhos, Pai, como ninhos de cobra, e o Senhor está desfazendo tudo isso, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, o Senhor está desfazendo isso, e nós vamos ter notícia, Pai, da obra que o Senhor está fazendo hoje nessa noite. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor vai descortinar, porque o Senhor não, Deus, o Senhor o Senhor não está com os olhos vendados. A tua palavra diz que os teus olhos estão sobre aqueles, Pai, que te adoram de verdade, aqueles que estão com o coração no Senhor. Por isso nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, sobre a vida daqueles que realmente, assim como aquele homem que estava à beira do caminho, se levantou, rompeu toda aquela dificuldade e se achegou ao Senhor. A tua palavra diz que um milagre chegou. Vai ser assim na vida dos teus filhos, vai ser assim na vida dessa igreja, em nome
de Jesus. Amém? Quem crê nessa oração, diga glória a Deus. Você que me assistiu, Deus abençoe a tua vida. Que Deus comece e continue visitando, mas que comece uma grande obra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Você que está